Porque as coisas caminham no Brasil para que as coisas tenham bastante retidão, tudo seja feito de maneira correta. Eu espero que o Gabigol consiga, porque não tem comprovação de doping. Não tem, o material que ele cedeu não estava com algum problema. Foi a fórmula como foi feita, né, a chegada, como é que o processo foi feito até ele ceder o material. Ele demorou para ceder o material e até por isso que a votação foi dividida, né? Foi 5-4. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer na Corte Arbitral do Esporte e demora um pouquinho, não é tão rápido assim não. E aí, Mauro, eu achei que a grande bomba do dia para a gente discutir aqui seriam as lágrimas do Vinícius Júnior, que realmente foi muito emocionante ali aquele momento. Mas aí tivemos essa granada estourando aqui. É verdade. Um abraço para você, Edu, Pascoal, abençoadozinho. Pois por sorte dele, no momento, isso aí já tem um ano cumprido, né? Porque isso vem lá do dia que fez a coleta, né? Mas, enfim, tem essa história de poder ser 4 anos, a história de não poder mais nem treinar, claro, não vai participar de jogos, não vai participar da... E mesmo que recorra, como disse Pascoal, quanto tempo isso vai demorar? E aí? Tudo bem, ele vai ficar treinando numa academia, em outro lugar e tal, mas... Olha, e terminando o contrato esse ano, com essa história toda do meio do ano, vai embora, não vai embora, Flamengo renova. Acho que tem que ficar com ele agora, né? Tem que estender o contrato até resolver isso. Mas, puxa vida, que ruim para ele, para o momento dele, né? Tá lá brigando com o Pedro para ser titular... pela idade que ele tem, enfim. Quando houve o caso com o peruano, o Guerreiro, o Flamengo não teve sucesso, né? Você se lembra bem, recorreu e tal. Vamos ver como é que fica a história do Gabigol, não sei se pode... Me parece que isso não pode ser revertido em multa, em dinheiro, é punição mesmo. E cai, é o que você falou, tiraram um pino aí de uma bomba no colo do Gabigol e não é fácil resolver isso não, porque do outro lado eles ficam querendo que sirva de exemplo, né? Óbvio que isso repercute até mundialmente, né? Agora, o Gabigol, não sei, lá no processo de não viu, foi hoje o julgamento, o que ele explicou? Porque todo mundo fez o exame antes do treino, os jogadores. O Gabigol, segundo o relato está lá, que é por isso que estão falando em tentativa de fraude e tal, disse que passou batido pelos caras, não deu bola, treinou, tomou banho, foi almoçar, depois teria pego o vaso lá para coletar a urina sem falar com ninguém, ainda assim, tudo isso está escrito, eu não estou inventando, não, está lá. Devolveu aberto o que deveria ser fechado. Autos, né? Está nos autos lá, que aí ele se incomodou, que o cara entrou no banheiro para ver se era ele mesmo que estava urinando, enfim, tem toda essa história ali, eu não sei como ele realmente se justificou, por que ele não fez junto com os outros, se ele estava incomodado com alguma coisa, enfim, mas uma pancada na carreira dele, hein? Isso deve fazer parte do recurso, né, do Flamengo e do Gabigol. Agora, eu queria só ouvir o Zinho, porque a gente tem uma convidada especial já, mas o destaque inicial do Zinho também sobre esse assunto, porque tem toda a experiência de quem jogou futebol e imagina, o Mauro até falou aqui, né, como a demora no julgamento aconteceu, então ele pode, em princípio, o que são 2 anos de pena, pode virar apenas 1 ano. Apenas 1 ano. É uma bomba para quem joga futebol isso, né, Zinho? Abril do ano que vem, né? É muito triste, né? Lamentável para a carreira de qualquer atleta. Uma situação como essa, né? Esportivamente ele já vive um momento difícil, né? Perdeu a posição, poucas oportunidades, se contundindo, tendo polêmicas fora do campo, né? Teve aquele problema lá de uma postagem no dia do flamenguista, enfim, discutimos bastante isso, né, que ele coloca ali uma foto dele com o Zico e gerou muitas polêmicas, muitas interpretações, enfim, não é uma boa fase e ela piora, né? Piora com essa bomba aí desse julgamento que aconteceu, porque aí é o pior de tudo, o cara ficar sem jogar, sem treinar no seu clube, né? Eu não passei por isso. Graças a Deus, nunca passei por isso. Mas é duro, né? Não dá nem para opinar como é você. Mas assim, como um ex-atleta, eu passei por ser sorteado para ir lá e fazer o exame antidoping.
pós-jogo, né? Na minha época ainda tinha... Era porque ainda serviam cerveja, hein? Na hora do doping lá. Eu não bebia, né? Nunca fui beber cerveja. Ô, Zinho, assim, tinha uma galera que adorava ser sorteada. Zinho, vamos aqui ampliar nosso clube, porque o pessoal... Cadê Daniela? Onde está a Daniela Boaventura? Ela está aqui no UFC, sim. Tá de chinelinho por aí, Rio de Janeiro, né, Dani? Boa noite. Surpresa pra rapaziada aqui, ó. Que isso, hein? Isso é pra quê? Pra eles aprenderem a não ficar dizendo, tá de férias. Não, tô trabalhando e posso provar. Olha aqui, ó, microfone da ESPN na mão, atrás de mim aqui indícios de onde eu estou, mas eu vou contar logo, não vou fazer mistério, não. Eu tô no Museu do Flamengo pro lançamento de um livro importantíssimo, mais um livro em homenagem ao Zico, dessa vez pelos 70 anos, ele que acabou de completar 71, tem essa homenagem. Nesse dia bombástico, eu não sei como é que tá dividido aí, mas eu queria pedir uma gentileza. Eu queria estar no telão ao lado do Tetra e ouvir vocês. Pelo seguinte, geralmente, Zinho, eu falo assim, o Zinho agora vai dividir o meio-campo e geralmente é alguém que vai te devolver bola quadrada, né? Só que agora, vocês estão vendo que o fonezinho tá dividido aqui, né? O homenageado. O camisa 10 da Gávea, o Zico tá aqui do meu lado. E agora, Zinho, eu vou até chegar um pouquinho para trás e deixar você dividir o meio-campo com ele. Quem sou eu para me meter nessa imagem? Tudo bem, Zico? Tudo bem, Dani. É um prazer muito grande. Um grande abraço aí para todos, principalmente pro meu parceiro de conquista, que foi o Zinho. Olha, a gente está aqui por causa desse livro, né? A gente viu tudo começar a pegar fogo de repente, porque o Flamengo é assim. Eu digo que o Flamengo é um interruptor. Ou é rumo ao Mundial ou é crise na Gávea. Não tem meio termo nesse clube. Hoje é um dia festivo, então antes de falar do assunto do Gabigol, que eu sei que a gente vai querer ouvir o Zico sobre isso, eu queria só que você falasse um pouquinho desse livro, assim, de crônicas e de novidades até para você. Tem fotos inéditas, tem uma data modificada. O que você já sabe do que vai ser lançado aqui hoje, Zico? Eu vi algumas fotografias, né? Eu sei que os livros já estão todos assinados, porque eu assinei livro sem nada para todo mundo. Agora só falta botar o nome de quem adquiriu. E também vi uma foto muito significativa, que é da família, eu batendo bola no campinho, que onde o amigo do Celso Garcia, que via a gente jogar, falou para o Celso Garcia que tinha um garoto bom de bola lá do outro lado, que se ele podia me ver jogar domingo no futebol salão. E aí ele conseguiu levar o Celso Garcia, e o Celso me viu, e dali surgiu o convite para ir jogar no Flamengo. Então, a pelada lá do Campinho e de Quintino deu resultado. Tem essa foto lá, que é uma foto muito bonita, legal, eu lá com meus 13, 14 anos, controlando a bola. Então é a única que eu tenho assim gravado, né? Agora tem algumas que eu já vi, eu sei que algumas personalidades fizeram crônicas, falaram sobre a minha história, a minha carreira, e o livro está muito bonito, realmente capricharam, e as fotos do placar são sempre excepcionais, né? Com certeza. Tem fotos inéditas da placar ali que vão ser mostradas nesse livro. Eu tive a honra de escrever uma das crônicas desse livro, fui convidada pelos autores, daqui a pouco eu vou conversar aqui também com o Maurício Neves de Jesus e com o Mauro Betti, o nosso Mauro Betti, que a gente já trabalhou junto tantas vezes, mas eu vou fazer o seguinte, como eu sei que eu conheço meu clube, né? Eu conheço meus comentaristas, né? Eu sei que tá todo mundo lá coçando a mãozinha já para falar, e aí, Edu, você que se vire, porque a gente não tem muito tempo, mas eu vou deixar aqui o Zico ouvindo vocês um pouquinho, para vocês ficarem à vontade para repercutir o que está quente aí no dia. Gabigol punido, eu imagino que essa vai ser uma das perguntas. Então vai aí, Edu. Vamos começar. Pô, é um prazer falar mais uma vez com o Zico. Quantas vezes já me atendeu, sempre com a maior atenção. Na Copa de 2006, por exemplo, técnico da seleção japonesa, na Alemanha, ele ali meio correndo, mas sempre deu atenção. Zico, um grande prazer tê-lo aqui no nosso clube, mas eu vou deixar o Zinho começar essa história para bater essa bola aí. Afinal de contas, se conhecem do gramado, né, Zinho? É meu ídolo, né? Meu ídolo, né? Quando eu cheguei na Gávea com 11 anos, aquele time de 80, 81, né? O time campeão do mundo, são as minhas referências. E o Zico, é claro, é o nosso ídolo maior. E eu tive o privilégio, né? A honra de subir profissional e jogar ao lado dele e sermos campeões. Era ruim para os narradores, né, Zico?
Era ruim para os caras narrar ali as tabelas ali, nossa, ali, né? Ficava difícil para eles. A ala esquerda era complicada. Mas, Galo, pô, era duro. Mas, olha, uma honra te receber aqui no nosso clube, né? É uma presença ilustre pra gente, e parabéns pelo livro. Falei com o Neves lá, infelizmente eu não pude estar no lançamento, né? Devido aqui aos nossos programas, mas vou receber o livro aqui, ele já me prometeu, que bom. Né, parabenizar, você merece todas as homenagens, né? Você é a nossa grande referência, você sabe disso, né? E é uma honra ter você como amigo também, né? Além de ser meu ídolo, como amigo. Então, muito obrigado sempre por tudo e parabéns, né? Parabéns por essa história que enriquece a todos nós que amamos o futebol, né? Aí a galera aí, o Mauro Naves, o Pascoal, que fica pegando no meu pé, Zico, o Pascoal que pega no meu pé, ele que vai te fazer pergunta aí de Gabigol. Eu quero só te parabenizar por esse dia especial, meu irmão. Eu quero saber como é que tá seu quadril, isso sim, que o meu tá legal. Eita! Você já tá bem, né, parceiro? Eu sou, o Lavizinho tá aqui, meu neto, né? Então, assim, ele tá indo embora em abril, em maio, eu tô entrando na faca, parceiro. Pô, tá prorrogando muito isso aí. É verdade. Não, o bom é que a medicina vai evoluindo e vai ficando mais simples a operação à medida que o tempo passa. Alguns meses são... Tá mais simples. Não incentiva isso não, Edu, senão ele vai operar daqui 10 anos. Mas vamos lá. Melhora. Ô, Pascoal, eu passo para você. Acho que a gente tem que falar do assunto do Gabigol hoje. Né? De qualquer coisa, um grande abraço pro Zico. O Zico é uma figura especialíssima. Ele atendia um menino que estava começando como repórter dos anos 80, que era eu. E eu tenho muito a agradecer ao Zico. Depois, quando fui para a TV Bandeirantes, o Rivelino me apresentou ao Zico. E na Copa de 98, o Zico era o coordenador da seleção e ele me contou que o apelido dele era Pascoal. O Zico pode falar. Ele falava, meu apelido é o seu nome. Eu falava, é mesmo, Zico? Ele falou, quando eu era moleque, o pessoal me chamava de Pascoal, porque eu tinha um calombo aqui na cabeça. E isso nos aproximou ainda mais. E eu tenho muito carinho pelo Zico. E sei que ele saber e ver o Zico jogar era uma grande alegria, era um grande prazer. Além de fazer esses agradecimentos a você, de tudo que você me proporcionou como um jovem repórter e depois na Copa de 98, quando tivemos essa proximidade, Zico, eu queria, não vou nem te perguntar negócio da situação do Gabigol, no caso do doping, mas eu acho que o que me incomoda também é ver o Vinícius Júnior chorando. E você viu esse menino aí na Gávea, você viu esse menino também começar a jogar, essa situação vivida por ele, especialmente nesses últimos tempos na Espanha. Para mim é um grande choque. Eu acho que cada vez que ele chora, eu choro junto. Cada vez que ele se comove, eu me comovo junto. E eu acho que nós, como brasileiros, nos comovemos também. Queria saber de você como é que você fala a respeito disso, entende como é que você pode ter uma narrativa do que disse, ver a narrativa do Vinícius Júnior e ter a sua narrativa a esse respeito. Primeiro, prazer grande, e até hoje ainda tenho os amigos de Quintino, principalmente o Luxemburgo, que me chama de Pascoal. Talvez se eu desse bola na época, esse apelido pudesse pegar, mas não, são uns 3 ou 4 lá de Quintino que ainda me chamam de Pascoal, amigos antigos. E lógico que a gente fica muito triste que no mundo que a gente está vivendo ainda acontecer essas coisas. Eu, como técnico, vivenciei de perto um problema lá na Rússia e eu, quando estava de técnico lá, eu tinha muitos brasileiros, né, que jogavam futsal e tal, e eram negros, e eu falava com eles, quando quiser vir assistir ao jogo aqui em Moscou, do CSKA, só me ligar porque eu tenho ingressos aqui sem problema. Eles falavam assim, não, a gente só pode ir se formos em 5, 6, que se for um só, os caras batem na gente no metrô. Eu falei, não é possível, cara, é inadmissível isso. E tinha um jogador africano no nosso time, e quando nós entramos em campo, a primeira bola que ele pegou, começou aquela coisa de vaia, de imitação. Mas a gente tem que encaminhar aqui para encerrar, já era para ter encerrado, entendeu? Sim. Zico, Mauro Naves aqui, fã demais, fã demais.
confiança que eu tinha quando você entrava em campo pela seleção. Bom, enfim, parabéns. Tudo que fizerem por você será pouco pelo que você fez, pelo futebol, pelo que você faz, pela pessoa que você é. Eu li uma reportagem, Zico, que em janeiro você encontrou o Gabigol e falou com ele. Tenha calma, você não está numa boa fase. Isso é assim mesmo no futebol, tem altos e baixos. Para voltar à boa fase, você tem que se preparar mais do que você está se preparando, que uma hora volta, dá a volta por cima, etc. E hoje acontece isso com ele, a gente não sabe o desdobramento ainda. O que se sabe é que a partir da manhã, nem para treinar ele vai poder entrar no CT, então ele vai ter que arrumar até enquanto ele vai atrás de resolver isso, uma outra forma de ficar bem fisicamente. Mas de que forma você recebeu, você que parece ter um carinho muito especial pelo Gabigol, você recebeu essa notícia de hoje? Prazer em estar contigo aqui no clube, Zico. Tá bom, prazer, Mauro. E já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Eu vivenciei isso como técnico do Fenerbahçe, essa questão desses exames surpresa. Nós tínhamos que dar durante cada 15 dias uma programação dos treinamentos para a UEFA. E eles poderiam aparecer lá ou não apareceram. Foram umas 2 vezes nos 2 anos que eu tive lá, mas todo mundo fazia, eles podiam escolher 10 para fazer, 2 ou ninguém, ou só ir lá ver como é que tá. E eu acho que talvez possa ter pego o Gabigol num dia ruim, numa coisa que não é normal, e ele pode não ter dado muita atenção para isso, e é lógico, isso deve ter gerado um clima muito ruim na época. Eu lembro que isso foi muito noticiado no Brasil, em todos os jornais e telejornais, do fato dele não ter demorado a fazer o exame e tal, não ter dado muita bola para isso. Então, eu acho que é aguardar para ver. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele, porque a parte da defesa tem gente capacitada para fazer isso. Ele tem que se cuidar da parte mais importante, que é a parte física, para no momento que ele voltar, estar bem preparado. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar, não, porque aí complica. Deixa o Zinho arrumar esse quadril para ver uma coisa. Ô Zico, eu vou tirar a sua escuta antes que me batam aqui, porque ele vai parar de ouvir vocês para a gente encerrar. Mas eu acho que é muito importante essa colocação, né, do lado do atleta. O Flamengo soltou uma nota já dizendo que está apoiando também, preparando o jurídico, e ficou surpreso com a decisão. Deixa um beijo pro pessoal, ele já não ouve mais eles, senão eles não te liberam e aí não começa o evento, gente. Não dá. Tá bom, um abraço aí para todos vocês. Obrigado sempre pelo carinho. Valeu. Beijo, querido. A gente continua junto aqui, eu e o Zico no evento já. Eu queria só chamar Mauro Betting e também Maurício Neves de Jesus, os autores deste livro, as pessoas a quem vocês conhecem bem. Mauro Betting aqui, o Maurício é historiador, eles descobriram coisas incríveis. Então, só para a gente mostrar aqui em primeira mão como é esse livro, é um table book. Nota oficial do Flamengo. Vamos lá, porque o clube se pronunciou sobre essa suspensão do Gabigol. Põe na tela para a gente falar aqui no clube, porque o assunto é muito importante. O Flamengo vai recorrer, sim, à Suíça, à Corte Arbitral do Esporte. E é isso que informa aí. O clube, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa,
vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, a entidade máxima, né, do esporte no assunto justiça, na Suíça, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Lembrando que o Paul Pogba, agora no final de fevereiro, tomou 4 anos, né? Está recorrendo também, mas ele tomou 4 anos, mas é um caso completamente diferente. O caso dele, ele testou positivo para testosterona sintética, o que é uma substância proibida, etc. Totalmente diferente desse caso do Gabigol, mas que também pode chegar a 4 anos, a gente não sabe. Porque é isso, o clube recorre, tudo bem, recorreu. Aí pode ser que consiga a suspensão, Claro. Acabar com a suspensão, zerar ou dobrar, é possível que aconteça, né? Mas isso, como o Flamengo foi pego absolutamente de surpresa com esse caso, Mauro, porque a expectativa é que ele fosse absolvido, até foi a continuação do julgamento, né? Então não era uma preocupação assim grande do clube, a visão é que ia dar tudo certo. Sim. E aí, então, os advogados estão se mexendo para fazer esse recurso. Então, a gente não tem nem ideia quanto tempo vai demorar esse processo, né? Esse é um grave problema, né? Que ele consiga, ok, mas quando? Daqui 1 mês, daqui 10 dias? Acho que não, tem que mandar para lá, isso demora. Aí começa a Libertadores, imagina a cabeça dele, a frustração, ele doido para entrar no time, Tite chegando lá esse ano. E aí isso pode durar meses, por exemplo, né? Meses. E aí o Flamengo tem que tratar de renovar o contrato, que termina no final do ano, mas agora estender o contrato, mas a partir do meio do ano ele já poderia ser até vendido, caso não ficasse, tá lá se arrastando isso. Eu fico imaginando aqui, eu vou tentar, de hoje para amanhã, procurar um especialista nisso. Ele está suspenso desde o dia da coleta. Isso. Quase 1 ano atrás. E o que ele fez durante esse 1 ano, então? Ele estava suspenso? Gol, Libertadores, essas coisas? Tem que anular? Como é que faz? Não, né? Não, né? Não sei. Não sei. Não, a pena é retroativa apenas em data, não nos acontecimentos, nos fatos, é só nas datas. Porque aconteceu naquele dia e a partir daquele dia já é computada a pena. Sim. Mas os fatos subsequentes, os jogos, os gols, as atividades dele, elas não estão suspensas. Né? É só para a contagem do tempo da punição. É apenas isso. Agora, é uma punição dura, uma punição severa. E isso não acontece só no Flamengo, hein? É bom a gente lembrar. Todos os clubes brasileiros são passíveis dessa situação. E, inclusive, muitos atletas olímpicos passam por isso. Sim. Né? E lá fora também, o Zico acabou de citar o exemplo aí, né? Quando ele estava lá na Turquia. A autoridade antidopagem do Brasil tem essa prerrogativa de ir sem avisar a um clube de futebol e pedir esses exames no momento em que eles chegam. Se eles chegam 6 da manhã, se eles chegam 8 da noite, no jantar, é no momento em que eles chegam. E isso deve ser feito. A gente já viu alguns atletas olímpicos serem pegos dessa forma também. E normalmente, pela sua experiência, é porque desconfiam de alguma coisa em relação a alguns atletas. Não, eu acho que de uma forma geral eles querem fazer uma avaliação de todos. Não. É uma avaliação de todos. Não importa se é no Flamengo, se é no Internacional, se é no Bahia, se é no Fortaleza, não importa qual seja o clube. Eles querem verificar a integridade do atleta profissional no Brasil, ou dos atletas do Brasil. E eu entendo como muito positivo. Porque eu não acho que você ter alguma participação, coisa parecida com doping, seja positiva para ninguém. Né? Não seja positiva para ninguém. Porque se fosse bom, não chamava droga. Né? Então, a gente já sabe disso. Então, é difícil, é duro, sei que deve estar um momento muito tenso, muito emocional até para o Gabriel, mas o Zico já abriu as portas lá do centro de treinamento para ele treinar. Ele vai ter que buscar algumas... Mas o Zico falou um negócio importante. Diga, Zinho. O que, Zinho? Não, eu ia completar no meu raciocínio, mas é claro, a Dani estava com o Zico ali, prioridade total. Quando eu comecei a falar, da minha época como era. Eu ainda como diretor de futebol do Santos mesmo, várias vezes aconteceu isso. Até como gerente de futebol do Flamengo também. Então isso não é uma coisa que acontece agora. O Zico, quando era treinador na Europa,
já tem esse exame surpresa. Os jogadores sabem que isso acontece. É uma surpresa porque você não sabe qual é o dia que vai, mas que vai acontecer, todo mundo sabe. Então o Zico fez uma colocação ali. O problema foi o comportamento do Gabigol. E eu fico muito à vontade de falar aqui porque nós debatemos isso no programa no dia. Falei, olha, essa atitude do Gabigol, nós vamos ver lá na frente qual vai ser a repercussão disso. Pode pagar o preço. Lembro muito bem que a gente debateu aqui no programa, né? Porque assim, todos os atletas cumpriram a determinação, o gerente de futebol do Flamengo na época chamou, o departamento médico avisou, terá teste surpresa aqui. Então assim, não estou aqui defendendo o Gabigol, não estou aqui como advogado do Gabigol e também não estou aqui como um acusador, mas eu estou, assim, acho a pena muito grande para o que o Zico falou. Ele não testou positivo. É o comportamento, a atitude, que aí sim é condenável também. Porque assim, deu um ataque de estrela. E que tem que parar com isso. Entendeu? É o problema. O cara chegou lá, todos os atletas cumpriram e não quis cumprir. É o que o Zico falou. Em outras palavras, o Zico foi político ali, falou e tudo. Eu vou falar mais claro. O Zico falou ali, ele estava num dia ruim. Não, ele não quis atender, não deu moral, não deu atenção, tratou mal os profissionais que estavam ali e isso acarreta essa punição agora. Então, assim, eu acho um pouco pesada porque não foi um teste positivo. Agora, que ele seria punido de alguma forma, seria porque ele não atendeu, ele não cumpriu, né, o horário, os caras ficaram lá esperando o treino todo acontecer, ele almoçar para depois fazer um teste. E também não gostou que o cara acompanhou ele no banheiro. Quantas vezes eu, como atleta, ali a gente pós-jogo, tá ali tomando um refrigerante, tudo, na hora que você vai pro banheiro, o cara vai com você. Claro. Claro que ele não fica ali olhando, mas ele fica ali em pé, perto, observando o que está acontecendo. E o Gabigol, nesse dia, não agiu profissionalmente, não atendendo aos pedidos. E acarreta esse problema todo para ele. Acho pesado 2 anos. Claro, e a gente está falando aqui, não, a pena de repente reduz de 2 para 1 ano, porque já houve essa demora no julgamento. Mesmo 1 ano, mesmo 6 meses para um jogador de futebol já é uma pena grande, né? Mas assim, é claro que a gente entende que o cara, se vai tomar banho, ele pode urinar no banho, aí pode perder ali a substância que estão procurando, ou se ele for sozinho no banheiro, não estou falando que o Gabigol tem alguma culpa de doping, mas ele pode pegar a urina de outra pessoa, por exemplo. A gente sabe de atleta que faz esse tipo de coisa para tentar disfarçar o exame, pega a urina de outra pessoa, que está, como dizem, limpa, né? De novo, não estou falando que o Gabigol estava dopado, mas isso abre margem para essas dúvidas. E é por isso que o exame tem que ser feito na hora. E aí é o jeito marrento do Gabigol, é o jeito estrela, vamos dizer, que nessa hora não era para ter sido, né? Só que ele acha que está acima do bem e do mal. E não pode, né, Zinho? Agora, muito legal a oferta do Zico aqui ao vivo para ele treinar no CFZ, né? Não, sem dúvida, né? O Gabigol é um cara, quem não vai querer ter ele no seu espaço? O do Zico melhor ainda, né? Porque é o maior representante do Flamengo, é o nosso grande ídolo, né? E até é bom para acabar essas picuinhas que existem, né? Dizer que o Gabigol, às vezes, posta alguma coisa para alfinetar o Zico, ou que tem algum tipo de... Não existe. O Gabigol também idolatra o Zico como o maior jogador da história do Flamengo. Sem dúvida, tenho certeza disso, que o Gabigol tem essa reverência ao Zico. E é legal o Zico oferecer. Eu ainda acredito, né, que essa pena vai mudar. Vai mudar. Acho que ela foi pesada. Merece sim um corretivo, sei lá, uma punição pelo tratamento ruim às pessoas, tem que tratar os profissionais da melhor forma, tem que cumprir os horários, mas não 2 anos. 2 anos é se ele fosse pego no doping. O problema é quanto tempo vai demorar, né, Zinho, para ter essa decisão de mudar ou não. Porque não é de hoje para amanhã
que você vai lá, abre um recurso, pede lá O Pogba fora. entrou em fevereiro até agora do marcar a reunião. Então. É? Tudo isso? Foi no final Não de marcaram a fevereiro reunião dele. do Pogba? Que ele também entrou com recurso e tal, e no caso dele, testado mesmo, mas foi, acho que 28 de fevereiro. Mas ele foi positivo, né? Sim, pois é, mas... Mas vamos dizer, só em termos de reunião, data. porque eles devem organizar uma agenda com os julgamentos, deve ter uma fila, né? E tem que organizar isso aqui. Eu não sou advogado, que não sou demore. perito no assunto, gente, mas preparar ali, olha só, vocês estão punindo um cara por 2 anos igual a um cara que se fosse teste positivo. Tá bem mais simples de você pedir um adiantamento. O cara vai receber uma punição sem ele ter testado positivo? Mas exatamente por isso que a votação aqui no Brasil foi tão dividida, né? 5-4, porque o caso é realmente discutível. E não sendo o comprovado doping, isso atenuou a pena. Porque diminuiu a pena. Ela cai para 2 anos, com 1 ano já de cumprimento de abril para abril. Agora, no CAS, as coisas são diferentes. É outro modo de analisar, outro formato de analisar. A Corte Arbitral do Esporte, ela não trata só do futebol, ela é uma corte arbitral do esporte, ela trata de todos os esportes. Então essa agenda deve estar muito movimentada. Tem Jogos Olímpicos no meio do ano, tem Copa América, tem Eurocopa, tem muita coisa ainda em atividade. Então, eu não sei, sabe o que isso representa? Que agora todos os atletas brasileiros, todos, que passam por isso frequentemente, porque os exames são frequentes, né? Então, eles sabem que agora, se eles tiverem qualquer momento de vacilo, isso pode se transformar em punição. Então, se o objetivo é uma demonstração clara do exemplo da autoridade antidoping do Brasil, esse exemplo está dado com um ídolo do futebol brasileiro. Né? O exemplo está dado. Então, todos os outros atletas de todos os esportes, incluindo o futebol e todas as outras atividades, sabem que isso é possível e que se eles não se comportarem, a coisa pode ser de maneira importante e uma paralisação importante e grande na carreira de cada um. Porque a culpa, não é a questão do desrespeito com as pessoas que foram lá, mas é o que está na nossa tela aqui, tentativa de fraude em exame. Porque o comportamento dele deixa isso em aberto, essa possibilidade, essa notícia. Já não está mais com a faca e o queijo na mão, já vai passar uma noite bem chateado o Gabigol, né? Agora depende muito, agora os representantes do Gabigol, os advogados do Gabigol, os advogados do Flamengo, o Flamengo contratou um escritório de advocacia importante, internacional, e pode ajudar o Gabigol nessa situação. O Gabigol, ele tinha e tem ainda essa perspectiva. Por quê? Porque ele vai seguir no futebol, mas sem estar... Eu não sei se... Eu não quero nem me antecipar, porque uma pena como essa, se ela for mantida, eu acho que é uma decepção grande para o jogador. O Gabigol é muito novo para encerrar a carreira, não acho que isso será feito. Mas a decepção é muito grande, né? A decepção, um choque muito grande. Decepção para quem é torcedor do Flamengo e um choque muito grande para ele como jogador de futebol, viver essa tensão que está sendo vivida agora. Ele pode ou não assinar o contrato, se algum outro clube tiver interesse na contratação dele, eu não sei como é que isso vai caminhar, porque ele deixou em aberto nesses últimos tempos algumas questões, né, se para o futebol brasileiro, se para o exterior. Agora isso fica um pouco mais reduzido, mas o Gabigol tem pouca idade, eu acho que ele consegue se... Ele não foi pego no doping, ele não foi pego no doping, é pelo comportamento dele diante dos médicos, do pessoal profissional que foi colher o material. Ele não foi pego no doping, porque isso fica bem claro. As pessoas fazem confusão, porque daqui a um mês o pessoal fala, tá vendo, o Gabigol estava dopado. Mentira! O Gabigol não estava dopado, não tem doping. Não tem. É o comportamento dele em relação a quem estava lá. Eu tenho uma dúvida e a gente até pode resolver daqui a pouquinho. Que o exame dele não comprovou doping. Então, não, se o julgamento, se os juízes não consideram equivalente a estar dopado, por isso a pena tão grande.
Não, é o que está escrito ali. Olha, a tá tentativa. claro aqui, ó, olha só. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a, abre aspas, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. É isso que foi falado. Porque ele está com esses 2 anos aí, porque o tribunal entendeu que ele pode ter fraudado. Ele pode. Eu não sei se dá para afirmar, estava ou não estava. A gente imagina que não. Podia estar de ressaca, como disse o Zico, não estava num bom dia. Nação, que situação complicada com o Gabigol, hein? Uma situação muito delicada e isso pode até mesmo prejudicar tanto a carreira do jogador como até mesmo o Flamengo. É uma situação complicada, a gente fica sem saber o que dizer porque a gente não tem muita profundidade referente ao processo. Ninguém tem, na verdade, até o momento. O que se sabe é que o Gabigol tentou fraudar esse exame antidoping, né? Isso é o que dizem, né? A gente não tem esse processo em mãos ainda para ter uma ideia do que a gente pode se posicionar referente a isso. Mas é que uma punição muito grande, 2 anos de punição referente a essa situação. Agora, temos que ver o que pode acontecer. Eu gostaria da sua opinião, que você se manifestasse como torcedor do Flamengo, você que torce para o Mengão. Escreve aqui nos comentários a sua opinião como torcedor, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer daqui para frente. Tamo junto, nação. Assim que a gente tiver mais informações, a gente vai trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.